Eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar participando do 29º aniversário da União de Adolescentes. E quero agradecer ao pastor José Pedro, pastor Edinar, pastor Adriano, missionária Thaisa. Em nome deles, estendo a minha gratidão a toda a diretoria, a todos os obreiros, a igreja e esta união. Quero agradecer o carinho do presbítero Tiago, do presbítero que com ele, Misael, coordenam esta união, e todos aqueles que fazem parte da diretoria e os adolescentes. Muito obrigado. Quero agradecer o carinho do pastor Paulo, do cooperador Lucas, que me receberam no aeroporto com tanto carinho, do Rui Barbosa, diácono. Deus os abençoe, queridos. Queridos, me permita ser rápido. Eu preparei uma leitura para vocês pregar comigo, mas fica para uma próxima. Mas eu quero usar, a gente tendo em vista que o tema é o Espírito Santo, pelo menos projeta aí o texto, a leitura, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, que conhecemos de qual salteado. Eu quero ler em uma só versão, não é? Que lemos e entendemos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queridos, obviamente, quando o apóstolo Pedro escreve esta carta, ele estava lembrando uma geração de Cristo Jesus, o privilégio e a sua identidade, geração eleita, sacerdócio real para anunciar. Ou seja, o apóstolo sabia que nos anos 62 a 64 é que esta carta é escrita às 5 províncias na Ásia Menor, que era dominada pelos romanos, mas Pedro, sabendo que tinham muitos cristãos, digamos, judeus convertidos e gentios, ele os motiva e faz eles lembrarem a identidade que eles tinham. Então eu quero pegar por base o privilégio que nós, sobretudo vocês, adolescentes, têm que preservar. Quando nós lemos o capítulo 1, versículo 17 de Mateus, é o primeiro livro, pastor Aldo, quero reverenciá-lo, que nós lemos, Mateus faz questão de ele traz uma geração de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 1, mas no versículo 17 ele diz que de sorte, vamos ler já que está, ele diz que de Abraão até Davi são 14 gerações, desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Veja que Mateus está abordando 42 gerações, ou seja, isso tem um sentido, não é aleatório, que há uma motivação a mais para nós. Os irmãos sabem que desde a queda do homem, no capítulo 3 do Gênesis, quando o homem vivia na presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus, era esse Espírito que faz o elo entre o homem e Deus, e havia um lugar geográfico para que ele habitasse. Gênesis 2, versículo 8, que Deus plantou um jardim e pôs o homem ali, e ali se tornou uma igreja, um lugar de relacionamento entre Deus e o homem. Havia diálogo, havia encontro, havia comprometimento recíproco. Porém, o capítulo 3 mostra que o pecado vem, e o pecado vai banir o homem da presença de Deus. Consequentemente,
o jardim. A igreja é fechada. Tinha o jardim, mas não tinha mais relacionamento. Tinha o jardim, mas não tinha mais a presença. Então, observe que o pecado deteriorou o ser humano, criou uma barreira, tira o relacionamento e não há mais comunhão. Então a Bíblia diz que no capítulo 6 resolveu Deus observar e o pecado aumentou, o pecado abundou. Então vem a destruição cabal, exceto 8 almas são salvas do dilúvio. Capítulo 11, Deus dá a chance da geração de Noé recomeçar, mas não tiveram força. Então observem que quando Mateus vai falar da história, vai falar de gerações que tiveram oportunidade, ele deixa para trás a geração da inocência, a geração de Adão. Ele começa de Abraão. Então, capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, diz a Bíblia que Deus, por meio de Abraão, vai voltar o relacionamento com o ser humano de novo, por meio de Abraão, e ia abranger todas as famílias da terra. Então, por meio de Abraão, Deus levanta o projeto Israel. Aí Mateus diz que de Abraão até Davi são 14 gerações. Observem, era Deus querendo relacionamento. Deus tira no Êxodo o povo do Egito. Agora já era uma geração, a geração de Israel. Deus escolheu entre toda a terra esse único povo para se relacionar, para ter intimidade, e desde o Gênesis, que a glória não descia mais, para descer Deus na terra. Aí vamos observar que o livro do Êxodo, ele traz a história, quando Deus tira o povo do Egito, chega na planície do Monte Sinai, ele para e pede que Moisés faça uma proposta de fidelidade ao povo. Ele queria se relacionar, então Moisés transmite e o povo diz que está de acordo. Aí Êxodo capítulo 24 só vai dizer, eu pedi, não sei, não vai dar tempo. Aí Moisés, ele chama um grupo de jovens, e esses jovens faz sacrifício, oferece oferta. Ele pega o sangue do novilho e joga sobre o povo, uma geração jovem e uma geração odierna. Veja que já está um contexto de investimento em uma nova geração. Está feita a aliança. Deus diz, e enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifício pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e o pôs na bacia, em bacia, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Então observem que no capítulo 24 está fixada uma aliança de sangue. Quando o povo diz, eu estou de acordo, aí vem o capítulo 25, aí Deus diz, então eu vou fazer a minha parte para descer no meio de vocês. No capítulo 25, Deus vai trabalhar na construção de um lugar móvel, para que ele pudesse habitar e descer no meio do povo. A primeira coisa é as ofertas para a construção. Segunda coisa, versículo 10, a arca, simbolizando a presença de Deus no meio de Israel. Vejam que Deus vai trabalhando na construção do lugar para descer na terra. Capítulo 32, esta geração despreza Deus, pede um bezerro. Capítulo 33, Deus diz a Moisés que não vai mais andar, não vai mais derramar a presença. Moisés suplica, aí Deus volta. Capítulo 34, veja que o povo já está no sufoco. Deus trabalha 15 capítulos. Capítulo 40 do Êxodo, versículo 33, diz a Bíblia que Moisés acabou o tabernáculo, e quando ele acabou o tabernáculo, levantou também o pátio ao redor do tabernáculo do altar, pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Agora tinha um lugar móvel para que Deus pudesse habitar no meio de Israel. Desde o Gênesis a glória não descia. Versículo 35, aí então diz a Bíblia, 34, por favor. A Bíblia diz que quando ele terminou a obra, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. 35 diz, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Desde o Gênesis, a glória de Deus agora está na terra de novo, para um povo chamado Israel. Esta geração que saiu do Egito, agora tem o prazer de ver como Adão via, de sentir como Adão sentia Deus no meio do seu povo. Agora esta geração, ela vai sair, a nuvem guiava,
nova, mas essa geração só chega ao capítulo 14 de Número, desobedeceram, depois de ter visto tudo. Aí Deus diz a Moisés que esta geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, não entraria na terra. Aí Deus diz que agora vai fazer uma aliança, porque se nós voltarmos em Levítico capítulo 2, versículo 13, se nós voltarmos, Deus fez uma aliança com a primeira geração de relacionamento. Isso aqui é relacionamento. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal da aliança, do concerto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. O sal era Deus falando na hora de relacionamento, porque entre os hebreus tinha um costume, ou seja, eu fazia uma aliança, eu tinha um acordo com o pastor Adriano, e como a gente ia celebrar com sal, o senhor comia na minha casa, eu na do senhor, e isso fixava a minha e a sua aliança, porque tinha sal, por conta da durabilidade, por conta dos nutrientes do sal que são perenes, são duradouros. Então a aliança era duradoura quando tinha sal. Por exemplo, se o pastor desconfiasse da minha aliança com o senhor, eu dizia: há sal entre eu e ele, acabou, é duradoura, é quase que inquebrável. Então Deus faz com esta aliança com a geração que saiu do Egito, e eles perdem, eles quebram. Aí veja, o livro de Número, eles só vão até o 14, e aí perde a chance, mas Deus não desiste. Aí vem os filhos, vem os descendentes. Deuteronômio quer dizer segunda lei, segunda chance. Aí Deus diz que a geração que saiu do Egito de 20 anos para baixo é quem vai entrar. E esta geração, olha o que Deus diz, Número 18, 19, diz o texto, já para a nova geração, para a continuidade, todas as ofertas alçadas de santidades aos filhos de Israel ofereçam ao Senhor. Tenho dado a ti, olhe, tenho dado a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, conceito perpétuo de sal perante o Senhor, é para ti e para a tua semente contigo. Então Deus já se compromete a se relacionar com uma geração nova de 20 anos para baixo. Esta geração é a geração que agora, guiada por Josué, vai entrar na terra prometida. Esta geração vê o mar se abrir, esta geração, o Jordão se abrir. Esta geração vê os muros de Jericó implodirem. Esta geração entra na terra prometida, porque a arca, a presença de Deus estava na frente, a presença ia na frente, a arca ia na frente, e ninguém subsistia diante desta geração. Entra na terra prometida, chega na terra prometida, me desculpe a correria, é pelo tempo. Chegam na terra prometida, aí vi a Bíblia, desfrutaram, tomaram posse da terra, ficou fácil. Aí Juízes capítulo 2 vai dizer que morreu Josué e toda aquela congregação, a geração que veio com ele. Aí levanta, versículo 10, uma nova geração de Juízes 2:10, que não conhecia o Senhor e nem viu o seu festo, conversa, não deram atenção, não levaram em conta a história, porque Josué capítulo 4, versículo 5 e 6 diz que havia um memorial de pedra, porque Deus disse: quando os teus filhos perguntar que significa essas pedras, você vai dizer: como eu abri o Jordão e fiz o meu povo passar a pé enxuto. Nunca deixe de dizer isso a eles. Então eles não levaram em conta a história, foram engodados pelos vizinhos que ladeavam e não fizeram conta da glória de Deus. Começaram a viver como queria, começaram a andar como queria, não levando em conta. Para chegar ali, muita gente ralou. Um dos perigos que nós temos que falar para a nossa nova geração é que não pode esquecer a história. A nossa história pentecostal é de fogo, é de milagre, é de glória, e isso não pode ficar para trás. É de glória, esta é a nossa história. Termina o livro de Juízes, capítulo 21, e olha como termina. O último versículo diz que esta geração terminou sem rei, sem líder, e cada um fazia o que queria. Sabe onde termina esta geração? Sabe qual era o hino que esta geração de Abraão a Davi canta? 1 Samuel 4:22. Leiam comigo este rapidinho, que é pequeno. Olha qual era o hino que eles cantavam. 1 Samuel capítulo 4, versículo 2. Olha como termina. Vamos lá, 1, 2, 3.
Aí diz Mateus que de Abraão até Davi, 14 geração. Abraão, Isaac, Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, José, Benjamim. Aí vem Judá, Perez, Esrom, Arão, Minadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus diz: achei, agora eu achei, agora vai dar certo. 14 geração, perderam a glória, perderam a presença, ela foi embora. Aí Deus chama Davi. Samuel unge Davi. Aí quando você vai para as Crônicas 7:14, para Samuel, segundo Samuel 7:14, aí a Bíblia diz que Deus fez um comprometimento com Davi e a sua descendência, dizendo que dos filhos dele nunca ia tirar o seu amor. Se eles errassem, iam sofrer, mas o amor nunca ia tirar. Ou seja, aí esta geração entra e olha como Deus fixa com Davi a aliança. Segundo as Crônicas 13, versículo 5, olha o que é que diz. Bota aí por favor, para a gente sentir a pressão da Bíblia. Vai, para não ficar nas minhas palavras. Segundo as Crônicas 13:5, porventura não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, para um concerto de Saul. Olha o Saul de novo. Deus faz de novo uma aliança de Saul com Davi. Primeiro com a que saiu do Egito, segundo com a que entrou na terra, e agora a de Davi. Aí Davi entra no cenário. Davi se torna rei sobre todo Israel. Agora Davi está no trono por conta da aliança. Aí Davi diz: eu tenho a coroa, eu tenho o mando, eu tenho o direito de dar vida e de tirar. Eu sou rei, mas sem a arca, sem a presença, não vai dar certo. Então eu vou buscar a arca de Deus. Ele investe pesado, vai buscar a arca de Deus por uma aliança de Saul. Quando a arca vai entrar em Jerusalém, o rei quebra protocolo, gente, porque aonde a presença de Deus está, não tem protocolo, é quebrado sim. O rei pula, o rei salta, o rei cai no chão. Os frios diziam: tá doido o rei, tá doido. Não é a presença, é a glória. Quando entra no lugar, protocolo é quebrado. Davi morre, vem Salomão. Davi morre, vem Salomão. Aí Salomão agora vai cumprir o sonho do pai. Constrói um templo de glamour, um templo maravilhoso. Aí vai orar, ofertar a Deus. Aí Deus gosta do lugar. Diz: agora eu não vou morar mais num lugar móvel, vou fixar minha moradia na terra, no meio dos judeus, no meio de Israel. Aí quando Salomão ora, Deus desce, fala com ele e diz: Salomão, gostei do que vi. Por que, Salomão? Eu vou me comprometer com esta geração, a geração de Davi, geração de adorador. Ou seja, mesmo se eu resolver dizer à terra: não vou mandar mais chuva, mesmo que eu diga lavoura, os gafanhotos vão te comer. Quando este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra, porque os meus ouvidos vão estar abertos, os meus olhos vão estar fitos. A oração que haver neste lugar, eu vou morar aqui, aqui eu vou habitar. Agora Deus está habitando no meio da terra, Deus está habitando em Jerusalém.